Inspire-se Eurocutina. Nesta edição, finalmente a nossa costela. Finalmente saiu, né? Ficou só naquela promessa. Pois é. E o pessoal sempre me cobrando, pô, você fala da costela, mas não aparece, não acontece. E hoje vamos fazer. Perfeito. Leandro Santos, hoje e especialmente para você aí de casa, a nossa famosíssima costela. Verdade. Aqui do Leandro no Eurocutina. Vamos contar esse segredo dessa costela aí. Olha, eu acho que a gente começa pensando numa coisa, Leandro. Primeiro, os ingredientes são bem importantes. A gente começa por aí, de certa maneira. Sim, lógico, simples é uma costela, né? Uma coisa simples, né? De fazer tudo. Mas eu acho que O corte é importante. o corte é muito importante, o tempero também é importante, a dose de tempero que você vai utilizar. A carne ser de qualidade, né? Você vê, hoje eu tô com uma costela Janela Angus, que eu peguei com o nosso amigo Netão, tá? Ele sempre fornece carnes pra gente. A loja tá incrível, aliás, uma das que a gente tem visto aí, tá bacana demais. Ele tá crescendo bastante e assim, ele tá crescendo com muita qualidade, né? Há pouco tempo a gente montou também a casa dele, ele colocou os nossos equipamentos da Bertazzoni, ficou muito bacana. Então ele está investindo bastante nessa questão aí da qualidade. Então a carne é muito importante e também é muito importante o equipamento e é muito importante também o tempero. Perfeito. Né? No caso assim, eu não costumo carregar muito de tempero, né? Porque a costela já tem um sabor diferente, né? Mas eu tento fazer uma dosagem que fica bem equilibrada. Aqui eu acho que tem uma questãozinha da gordurinha, né? Sim, Porque é essencial, né, para isso. Sim, tem que ter uma gordura, né? Eu costumo pegar a costela que não tenha tanta gordura para não ficar tão gorduroso, né? Mas essa gordura aqui no meio, ela serve para cozinhar ali a carne, então dá um sabor, né? Isso aqui a gordura não vai comer, mas a carne, a gordura ela cria, ela dá certa textura também. Sim, né? com certeza. Vou começar aqui a costela, né? Eu vou usar aqui um sal de parrilha, tá? É um sal fininho, né, de parrilha. Também se encontra nas lojas do Neto, né? Esse sal de parrilha já é um sal diferente. É um sal diferente. É aquele sal que a gente está acostumado e tal, ele tem um... Ele é bem fininho, né, vamos dizer assim. Eu não gosto muito de usar aquele sal grosso. Eu acho que carrega muito o tempero da carne, né? Então eu prefiro esse sal de parrilha aqui, que vai te dar um sabor e não vai ficar tão salgado. Então eu coloco aqui uma dose de sal. E aí o que é importante? Espalha bem o sal, ó. Meio que uma massagem na carne. Tem que cuidar dela com carinho, né? Então passo por toda a superfície dela, passo aqui também nas laterais. Tem uma quantidade e você vai depender um pouco do tamanho da peça. Depende um pouco do tamanho da peça, né? Eu costumo não colocar muito sal, tá? Certo. Para não ficar salgado. Às vezes o sal grosso dá a impressão que ele, dependendo, né? Depois... Até na hora que você vai comer a carne, né? Tem às vezes uns pedacinhos e tal. Tem. Não sei se é tão agradável, não sei se o churrasqueiro exagera isso, mas eu estranho um pouquinho, não sou um grande... Quando você experimentar a carne, você vai ver que tá um salzinho, mas tá bem leve. Tá na medida, né? Aqui, vou jogar um pouquinho de pimenta. Pode usar pimenta. Você vê que não é muita quantidade. Essa pimenta é tipo pimenta do reino, uma misturinha? Aqui é um mix de pimentas, né? Legal. Ela dá um saborzinho também. Aqui tem um tempero, às vezes eu uso, hoje eu não vou usar, tá? Porque eu já fiz um pouquinho mais de pimenta nela. Mas esse tempero é muito legal, que é o Dry Rub. Ele dá um sabor bem gostoso na carne, tá? Legal. Ele é um outro tipo, é um outro composto, você usa nem sempre, pode usar ou não? Pode usar ou não, eu costumo usar, eu gosto mais de usar na carne de porco. Tá, eu acho que eu já vi usar na carne de porco. Isso, mas eu uso nela também, já fiz essa receita aí e ficou gostoso. Legal. Eu vou dizer porque eu sou uma pessoa, eu gosto bastante de temperos. De carne suína. A carne suína é muito gostosa, eu gosto né? bastante. E ela é bem saudável também, né?
Agora, o que eu vou fazer? Eu enrolo ela no celofane e depois eu passo no papel alumínio, tá? Então são dois processos. Celofane primeiro. Celofane primeiro. E depois o alumínio. O alumínio, isso. Ok. Tá. Aqui. O tamanho dessa costela aqui, 6 voltinhas já tá tranquilo. Eu ia te perguntar quantas voltas. 6 voltinhas. 6 voltas, tá super tranquilo. Então, 6 voltinhas pro tamanho dessa costela já tá ótimo. Reservar. Certo? Embalamos assim. Agora que eu já vi quando você desembala, que tem é o celofane embaixo e ele naturalmente ajuda no cozimento. Ele ajuda no cozimento e também assim, quando eu coloco ele no celofane e no alumínio, a gordura não cai dentro do forno e não faz sujeira, não faz fumaça, aquela coisa toda. É uma dicas para você anotar, hein? Vamos lá. Agora, isso. Aí ao contrário, né? Agora eu vou fazer aqui ao contrário, Tá. que é justamente para fechar. Né? Seis voltinhas também, mais ou menos. Embala aqui bonitinho, ó. Embala aqui do outro lado também, ó. Enroladinha assim. Você vê que ela fica certinha, né? Perfeito, né? Porque aí ela não vaza. Perfeito. E acaba não sujando ali o nosso forno, né? E não deixando sujeira. E ela fica assim. Aí agora vai para o forno. Isso. Eu coloco uma vasilha embaixo, posso botar ela direto. Pode colocar direto. Pode colocar direto. É, Porque aí no você caso- protegeu aqui. Eu não precisaria, teoricamente, uma bandeja, alguma coisa. Não seria necessário. Não precisa, tá? Mas assim, o meu forno ali, eu coloco um refratário embaixo, tá? Ah, tá. Porque eu vou explicar uma coisa interessante, né? Aí já é do equipamento, né? Não quer dizer que, por causa do equipamento a costela vai ficar mais gostosa. Não, mas eu uso um recurso muito bacana do nosso forno da Bertazzoni, que é o espeto probe. Então assim, o que eu vou fazer? Eu vou colocar ela lá, ela vai ficar 6 horas. Então ela vai ficar 6 horas ali a 180 graus, cozinhando. Na quinta hora eu vou colocar o espeto probe nela, que eu vou mostrar pra você. Vou colocar aqui que eu quero ver o ponto que vai estar a costela. Então eu vou saber se ela já está no ponto, se ela está querendo passar daquele ponto. Então isso é muito legal. Interessante, então vamos lá. Já fizemos o tempero. Isso. Primeiro a escolha da carne. Escolha da carne. Costela, janela, Angus. Costela, janela, Angus. E temos vários parceiros. Tem o Netão, que eu falei pra você, né? Tem a Bodeguita da Vila, que é um também fornece? Também fornece. E tem um amigo nosso, um parceiro nosso lá na Praia Grande, que é a Boutique Santa Carne, que é o Leandro e o Laerte. Então eles também fornecem carne ali de qualidade. Perfeito. Bom, então primeira regrinha, a qualidade da carne. Né? Isso naturalmente vai fazer, seria essencial nesse sentido. Aí essa gordurinha tem que prestar um pouquinho de atenção, que é legal que tem essa gordurinha. Que tem pouca, né? Pouca. Não muita, né? Uma Ela vai quantidade ajudar a dar razoável. o sabor também. Vai ajudar a dar o sabor. Bom, no tempero, o tempero é muito simples. Eu achei que era muito mais complicado. Não, todo mundo acha. Mas você vê que é muito, relativamente simples, né? O sal e a pimenta. Acaricia a carne com o sal. É o segredo, né? Tem que fazer uma massagem na costela. E aí a pimenta. Aí é uma seleção, na verdade é um mix de pimentas. Sim. Né? Mas no aí caso tem eu outra uso um mix. opção. Qualquer uma pessoa tipo de pode pimenta. ter outra opção É a também. gosto, né? Então qualquer tipo de pimenta que utilizar fica gostoso. Legal. E aí... 6 horas de forno. Antes disso, nós temos o celofane. Sim, verdade. 6 giradinhas do celofane. No celofane. Depende do tamanho, tá? Nesse tamanho. Aqui nesse tamanho um 6. Isso. E também depois, para finalizar, então... 6 voltinhas no alumínio. 6 voltinhas no alumínio. Aí enrola bonitinho igual um bombonzinho. Fechadinho. Aí vamos agora pro forno. E vamos pro forno. E aí o forno a 180 graus.
aquecido da parte superior e aquecimento na parte inferior. 180 graus. 180 graus. Bom, então 180... algumas pessoas usam pré-aquecimento de forno, esse precisa disso não? No caso do Bertazzoni não. Não é necessário. Porque assim, ele atinge 150 graus muito rápido. Então ele não necessita, nessa receita não necessita que você faça um pré-aquecimento. Mas dependendo do forno que você tiver, é interessante você dar uma pré-aquecida, né? Para não demorar tanto esse processo até chegar à temperatura de cozimento dela. O segredo dela ficar 6 horas também é um fator importante também explicar, né? Às 6 horinhas começa a abrir as fibras da carne, então ela fica mais molinha. Entendeu? Então 6 horas de preparo é interessante para o resultado que no final da carne, né? Essas 6 horas, e no forno Bertazzoni eu consigo deixar as 6 horas, programar as 6 horas direto? Consegue, eu deixo programado, 6 horinhas ele desliga sozinho, fica tudo certo. Por isso o equipamento acaba sendo importante, porque dependendo do forno você não consegue essa programação. Essa é uma programação tão longa para eu esse resultado, né? Meu forno, por exemplo, não tem essa programação de tanto tempo. Acho que de 1 hora. Sim, direto, a maioria das pessoas não tem isso, né? Mas é como eu estou te explicando, dá para fazer em qualquer forno, né? Mas quando você tem um forno com tecnologia, o processo fica diferente. Bom, com 5 horas, né, de forno, eu vou usar o espeto probe. Isso. O espeto probe vai fazer o quê? Ele vai me mostrar o ponto que está a carne. Então ele vai me falar a temperatura que está lá interna. E pode ser que eu tenha que aumentar esse tempo ou reduzir o tempo? O que ele me diz? Nesse caso não, porque a gente não vai ficar abrindo o forno. Mas quando você abre o forno, esse processo aí acaba aumentando um pouco. Perfeito. Mas eu gosto de colocar o espeto para saber exatamente o ponto. Então te dá uma assertividade na receita muito maior. Perfeito. Perfeito. Bom, é isso. A gente daqui a pouquinho já mostra o resultado. Porque a TV, lógico, a gente não vai ficar. Em 6 horas a gente faria muito bate-papo aqui, muita coisa. Ou a gente poderia ter feito assim, igual aqueles programas de culinária, né? Deixar umas 4 costelas já prontas e a gente em seguida já mostrar o resultado. Não, perfeito. A gente gosta de vida real essa é a ideia. A receitinha a gente vai estar colocando também aqui, né? Sim. A receitinha, digo, mais ou menos esses passinhos, que é importante para a gente ter esse resultado que vamos mostrar para vocês. E sabe uma outra coisa legal também, aproveitar, né, que a gente está aí no programa? Antes da pandemia, eu convidei muitas pessoas para vir comer minha costela. E prometi mais umas 100 para outras pessoas. Então, quem quiser comer minha costela, dá uma ligadinha para mim, para me lembrar que eu prometi essa costela, para eu poder fazer. E agora que, graças a Deus, a gente pode, né, tá recebendo pessoas, se reunir. Então, acho bem interessante. Então, fica o meu convite para você que eu prometi a costela, ou para você que quer comer a costela, me chama no Zap para a gente montar aí um evento e fazer essas costelas aí. Perfeito. Inspire-se, Eurocutino, nesta edição, a famosa costela. Hoje você vai provar. Hoje eu vou provar. Sempre imperdível os nossos bate-papos aqui. Acrescenta muito, né? E lembrando que não é só transformar nossa cozinha numa obra de arte, mas usar efetivamente, usar muito, bastante, de maneira gostosa a nossa cozinha. E é legal, né, essa parte de cozinhar, porque como eu já te falei algumas vezes, né, eu não sabia cozinhar, aprendi a cozinhar ali vendo as pessoas fazer as receitas, né? E hoje é sem limite, né? Hoje você quer fazer qualquer coisa, então é uma receita simples, é uma receita fácil, mas gostosa de fazer, agrega. Pô, vários clientes me dão feedback, pô, Leandro, aquela receita que você me passou da costela, o pessoal ficou impressionado. Porque começa a soltar o ossinho. O pessoal me manda vídeos soltando sal assim, aquela coisa toda. Então eu acho que ficou bem bacana, né? Essa questão da costela, do churrasco, da receita, da comida. Acho que ficou bem legal. Perfeito. A gente mostra a costela e aproveitando. Daqui a 6 horas ela tá pronta. Bom, Cláudio, agora nós vamos colocar a costela no forno, tá? Olha o espeto probe que eu falei pra você. Isso aqui, ó, eu espeto aqui na carne pra ver o ponto que ela tá.
Eu vejo a temperatura interna dela. Então vamos colocar ela aqui. Você me perguntou se precisava de algum refratário ou algo do tipo. Eu deixei o forno montado do jeito que ele fica sempre, tá? Aqui, o espeto eu vou deixar aqui para mais tarde eu espetar na carne. Você só vai usar o espeto 5 horas depois. Na quinta hora de cozimento eu vou utilizar o espeto, tá? Perfeito. Aí aqui, olha que legal. Vamos colocar aqui a função, né? Eu gosto de... O preparo da costela eu sempre faço no aquecimento superior e aquecimento inferior, tá? E aqui eu vou colocar a temperatura. Eu vou deixar em 180 graus, tá? Então, daqui 5 horas eu vou... Ele ficou em 175. Ele fica, daqui a pouco ele atinge. Porque assim, perfeito. Ele vai... Você marca os 180, mas ele... Nossa, vai rápido, hein? Ele vai rápido. Legal. Então, vou deixar a costela aqui 5 horas, daqui a 5 horas eu vou dar uma olhadinha nela, ver como é que ela tá. Perfeito. Eurocutina Eletrodomésticos. Soluções para sua cozinha gourmet com qualidade, requinte e bom gosto. Parece que foi feita na churrasqueira, né? Eu ia dizer isso, a sensação aqui é churrasqueira. E o cheiro? Perfumou legal aqui a loja, Totalmente. Vamos ver se ela passou, né? Ó, o primeiro, não precisou nem fazer força. Nem força, olha aí. Olha o segundo. Isso. Olha o terceiro. Uau. E o quarto. Vê que ela tá bem molinha. E olha só isso, ó. Olha só o ponto de suculência que ela tá. Nossa. Olha isso, desmanchando. Esse é o pontinho certo. Esse é o ponto certo de servir a costela. Por isso, às 6 horas de cocção. Olha só. Olha como ela tá desmanchando, ó. Rapaz, que coisa de maluco isso. Agora você vai provar. Agora eu tenho que provar. Vê se tá aprovado. Deixa eu ver aqui. Eu vou pegar 2 pedacinhos que eu vi que aceitou um pouquinho mais de gordurinha, que eu gosto um pouquinho da gordurinha. Ah, legal. Você vê que a gordura tá bem tostadinha, né? Tostadinha. E essa aqui já mais... Vamos lá? E aí, aprovado? Meu Deus! Que bacana. Pesando, né? Como o pessoal fala. Acompanhamento, vinagrete. Vinagrete, molho de cebola. E pão. Porque nada pode roubar o gosto da costela, né? Olha, delícia. Tá aprovado. Aprovadíssimo. Leandro, adorei a experiência. Gostou? A gente recomenda. Sim, conhecer nossa loja, a gente está sempre fazendo evento aqui, a gente está sempre fazendo uma receita diferente. Então convido a todos aí para vir à loja e ter essa experiência que a gente entrega aqui na loja. E já vou deixar aqui até uma outra promessa para você. Opa. Vamos no próximo, vamos fazer um camarão. Uou. Então no próximo, tá combinado. Camarão, hein? O pessoal vai cobrar, ó. Comentem no nosso YouTube, nosso canal do YouTube. No nosso agora, canal. A Eurocutina também tem um canal, então tudo que você vir num canal tá no outro também. E é para acompanhar, é para ir curtindo. Fechado. Leandro Santos. E a famosa costela. Um grande abraço.
Eurocutina Eletrodomésticos. Soluções para sua cozinha gourmet com qualidade, requinte e bom gosto.